Vamos fazer aqui um breve resumo sobre a história de Sergipe. Bom, não tem como falar sobre a história de Sergipe sem contar a nossa história, a história do brasileira, que foi colonizada por Portugal. Sergipe, nossos primeiros a chegarem aqui foram dois jesuítas, que vieram por ordem do Papa, que lembrando naquela época, a igreja tinha mais soberania que os reis, do que os reis que existiam. Com a chegada desses dois jesuítas, qual era a ideia deles? Era catequizar Sergipe. Com essa primeira tentativa que eles tiveram, na verdade foram duas tentativas, eles conseguiram ter uma boa profundidade com os indígenas que tinha naquela época, eram mais de 7 tribos, entre elas os Tupinambás e o Caetés, e nossa maior tribo naquela época era os Tupinambás, que ficavam numa região. Hoje ainda existe, não tantas, existe apenas uma, pelo conhecimento, de tribo, que são os Chocós, que vivem nas margens de São Francisco. Mas retomando a história, com a chegada dos jesuítas e a conquista que eles tiveram de terra praticamente brasileira, sergipana, conquistando os índios, catequizando, fazendo trocas, tendo bons diálogos, vieram logo após aqui os franceses. Isso, pessoal. Ao contrário de Pernambuco, ao contrário da Bahia, os primeiros a chegarem aqui foram os franceses, com a ideia de pegar nosso pau-brasil. Mas como isso? Foram em caso de guerra, em pé de guerra com os índios, com os jesuítas? No primeiro momento não. Eles primeiramente chegaram aqui com a profundidade de tentar conquistar os índios, da mesma forma que os jesuítas tiveram. O diálogo com os índios, com a boa performance que eles tiveram, os índios próprios entravam na mata e davam o pau-brasil aos franceses. Quem não gostou muito disso foi os jesuítas, que ao saber dessa ideia, dessa ideologia que os franceses tinham, entraram em contato com o rei de Portugal, que mandou soldados para cá, para o estado de Sergipe, que na época ainda não era estado. O que aconteceu? Bom, foi aí onde teve a sua segunda revolta e sua segunda chance que teve, seu segundo contato com os índios que deu ruim, que foi com uma guerra, praticamente, que os soldados portugueses, quando vieram, trouxeram uma pessoa muito importante para Sergipe, que foi o nosso primeiro governador-geral, Luiz de Brito, que veio com os soldados portugueses, comandando a tropa e metendo um tiro em tudo que é índio aí. Isso não deu muito bom, teve uma grande rivalidade e com isso houve um grande desaforo, tanto dos jesuítas, mas conseguiram conquistar a expulsão dos franceses. Aí tem aquela ideia de dizer logo após que os holandeses vieram tomar Sergipe. Não, pessoal. Os holandeses não queriam tomar Sergipe. A ideia dos holandeses era ir para a Bahia. Eles tinham conquistado Pernambuco, que naquela época a riqueza de Pernambuco e da Bahia era a cana, que era o açúcar que era formado através da cana. Isso, ao contrário do Brasil todo, Sergipe não tinha ainda chegado a esse porte. A nossa maior riqueza era o gado. E os holandeses, para chegar na Bahia, tinha que atravessar aquela localidade pequena que estava entre Pernambuco e Bahia, que era o estado de Sergipe. Como eles tiveram essa ideia? Tentando conquistar nossa capital. E naquela época era São Cristóvão de Barros, conhecida como Sergipe del Rei pelos portugueses. Lembrando geograficamente que Sergipe só teve duas capitais, que foi Aracaju, que é a nossa atual, e São Cristóvão. Mas é bom recordar e lembrar que São Cristóvão faz parte da Grande Aracaju, ou seja, foi uma capital dentro de outra, só fez crescer. Retomando o assunto da história, eles tinham a ideia de vir para Sergipe, para pegar os gados, para atravessar com mais facilidade para a Bahia, atravessar o Rio São Francisco, para chegar com mais facilidade. Só que os próprios índios expulsaram os holandeses daqui de Sergipe, onde eles não conseguiram ter uma grande vitória, que os índios tiveram a ideia de pegar toda a riqueza que tinha nossa capital, São Cristóvão, que era o gado. Se não tem gado, não tem comida, se não tem comida, não vai ter água para abastecer. Os índios conseguiram expulsar os holandeses aqui, não com facilidade, teve uma certa dificuldade, mas foi uma grande conquista para os índios nessa época. Retomando o assunto, por que dizem que Sergipe fez parte da Bahia? Não, Sergipe em momento algum fez parte da Bahia. Existe uma cidade chamada Conde, que
naquela época era chamado como Sergipe do Conde, que hoje ainda existe a cidade, mas hoje é só Conde. Sergipe era Sergipe, Conde é Conde. Conde fica localizado na Bahia. Um bizu aqui, não sei se vocês já perceberam que todas as cidades de Sergipe vêm em nome de santo. Ah, tudo bem, tem uma chamada de Índia, que é através da Índia, que é Indiaroba, mas vem de regalias também de ideologia dos jesuítas que estavam aqui. E se vocês também prestam atenção, toda a cidade de Sergipe, no centro, tem uma igreja, que também era a ideia dos jesuítas, que trouxe para cá e até hoje é cultivada dessa forma. Retomando a história de Sergipe, logo após a expulsão dos holandeses, é bom lembrar que a nossa riqueza, Sergipe antes de tudo era pastor, as pessoas daqui, porque nossa maior riqueza é o gado, que foi entre o século XVII até o século 17. Mas é bom lembrar que a nossa maior altitude da cana, que teve sim a cana, foi no século 17, mas já existia século 16, 17 e 18 era o gado. E logo após esse final foi quando veio a cana e o algodão. O algodão veio mais no século 19. Ah, mas e a questão do petróleo? Não, o petróleo foi bem depois disso. Vamos lembrar que a gente está falando sobre a época de desenvolvimento sergipano ainda, que não tinha questão de hierarquia. Mas esse fato acontece no século 17, foi com a queda do gado. Foi quando o Sergipe teve um aumento grande da cana. Que foi quando, não sei se você presta atenção, ao contrário de Pernambuco e Bahia, Sergipe tem um pessoal mestiço de holandeses, franceses, portugueses e índio. Ao contrário da Bahia, que tem muito afrodescendente, Pernambuco, aqui a gente é mestiço, nossa raça. Se você for para cidades que nem Rio Real, lugar assim, vai ter gente loira, dos olhos azuis, morena, dos olhos azuis e tudo mais. Vai ter mestiço, ao contrário de outros estados de Sergipe. Esse foi um breve comentário. É bom lembrar também que a única influência que os sergipitas não tiveram foi no nosso nome, Sergipe. A ideia que os portugueses tinham era nos chamar de Sertão do Rio Real, Sertão de Rio Real. Sertão de Rio Real, quando a gente fala, a gente lembra o quê? Bahia. Não, pessoal. Rio Real, na história de Sergipe, não tem nada a ver com a Bahia. Era uma ideia que os portugueses tinham de chamar a gente, mas ficou Sergipe, que vem sim dos índios, do Sergipe, Siripe e Sergipe. É uma ideia localizada da nossa região, ao contrário dos outros nomes de cidades, como Aracaju, que tem santo, Estância, fazenda de gado, mas também tem um prestígio ao santo, e todos os centros têm sim uma igreja. Isso é um breve comentário da história de Sergipe, vamos relatar mais em outros, e geograficamente é bom lembrar que Sergipe faz divisa com Alagoas e Bahia, quem nos banha é o Oceano Atlântico, e nós contemos mais de 70 cidades ao redor do nosso estado. Nossas regiões são influenciadas em indústria de riquezas naturais, como já teve uma época que o petróleo já foi nosso maior auge. É bom recordar também que nossa Sergipe, apesar de ser bem antiga, São Cristóvão é a nossa quarta cidade mais antiga do Brasil, que era nossa capital, foi nossa primeira capital influenciada, muito grande. E lembrar que Estância, por exemplo, é uma cidade bem maior que Aracaju, que é a nossa capital. É porque a questão de distância, que ela é grande em território, Aracaju é grande em desenvolvimento, e a Lagarto também é grande, Barra dos Coqueiros também é uma das maiores cidades de Sergipe, Aracaju, nossa grande Aracaju, Itabaiana, e Estância em quinto lugar como uma cidade, como a quinta maior cidade de Sergipe. Muito obrigado, esse foi um breve comentário sobre o nosso curso, nossa aula aqui, espero encontrar vocês no próximo vídeo.